Três estratégias que vão permitir você pagar o seu financiamento imobiliário em menos tempo e reduzir em até 50% os juros que você vai pagar nesse financiamento imobiliário. Se você tem financiamento imobiliário, tem um amigo, um parente que tem financiamento imobiliário, o vídeo de hoje é especial para você conseguir reduzir essa quantidade absurda de juros que normalmente você acaba pagando no financiamento imobiliário. Então, vem comigo para o vídeo de hoje. Pessoal, nós sabemos que quando eu faço um financiamento imobiliário, eu acabo pagando uma quantidade muito grande de juros. Isso acontece normalmente por quê? Porque as primeiras parcelas que eu acabo pagando dentro do meu financiamento imobiliário é muito carregada de juros e muito pouco carregada de amortização. Mas o que poucas pessoas sabem é que eu consigo adiantar o pagamento dessas parcelas. Quando eu tenho um financiamento imobiliário, eu posso adiantar o pagamento de prestações futuras ou eu posso adiantar o pagamento do saldo devedor e pedir para reduzir o valor dessas prestações. Hoje o que nós vamos tratar aqui é a possibilidade de eu fazer o quê? Eu pagar as prestações futuras e reduzir o número de prestações. Porque, na minha opinião, essa é a estratégia mais inteligente e que vai colocar mais dinheiro no nosso bolso. Por quê? Porque vai reduzir drasticamente o quanto eu vou pagar de juros. Até por uma questão muito simples. Se você assumir um financiamento imobiliário, pressupõe-se que você consegue pagar aquela prestação. Então, ok, vamos agora criar uma organização e uma estratégia que permita eu pagar esse financiamento imobiliário em menos tempo e, consequentemente, reduzir em muito a quantidade de juros que eu vou pagar. Se eu reduzir a prestação, o que muitas vezes acaba acontecendo? Então, se eu reduzo o valor da prestação, aquela sobra entre o que eu pagar mensalmente e a nova prestação acaba muitas vezes virando consumo e você vai pagar muitos juros. Então, a estratégia que nós vamos apresentar hoje aqui para vocês, ela envolve o quê? Toda vez que você tiver um dinheiro extra, você vai pegar esse dinheiro e vai quitar essa prestação lá do futuro. Mas eu tenho três estratégias práticas de da onde que vai sair esse dinheiro. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E para ficar um pouco mais claro, o que eu fiz? Eu fiz uma simulação. Então, antes de gravar esse vídeo, eu fui no site da Caixa e simulei. Simulei um financiamento de um imóvel de 300 mil em 420 meses, ou seja, 35 anos, com 20% de entrada. Agora, os juros lá na Caixa estão 8,66% mais TR. Quanto é que seria a minha primeira prestação? R$ 2.408,57. Quando eu pagar essa primeira prestação de R$ 2.408,57, quanto eu vou amortizar do meu saldo devedor? Vai ser R$ 571,43. Ou seja, eu pago muitos juros, encargos e seguro nessa prestação, porque muito pouco vai para pagar o meu saldo devedor. E aí, consequentemente, tem esse acúmulo de juros muito grande. Dá até às vezes uma sensação de secar gelo. Quando eu converso com alguém que tem um financiamento imobiliário, ele diz assim, nossa, paguei e não paguei nada. Porque eu paguei 1 ano, 2 anos, paguei muito dinheiro e acabei tendo essa sensação de não pagar nada. Por isso que eu acabei desenvolvendo essas três estratégias que podem ser aplicadas individualmente ou conjuntamente e vai fazer com que você reduza consideravelmente o tempo que você vai pagar esse financiamento e aí sim, você vai reduzir muito os juros. E aí você vai ter aquela sensação de que tipo, agora eu estou pagando esse valor. E como é que vai funcionar essa regra, gente? Vamos lá. Então, toda vez que eu for adiantar uma parcela do futuro, essa parcela não tem juros. Então, toda vez que eu chegar lá no meu banco e disser assim, ó, eu quero adiantar uma parcela do futuro, eu quero pagar esse valor e reduzir o número de parcelas. Então, vamos supor que você chegue para a prestação 1 e você queira pagar 2 parcelas. Muitas pessoas acabam pensando o seguinte, eu vou pagar 2 parcelas de R$ 2.408, então vai dar ali R$ 4.800. Não. Para você pagar 2 parcelas, você na verdade vai pagar R$ 2.408 mais R$ 571,43. Então, na verdade, você vai pagar aqui R$ 2.980 mais ou menos. Ou seja, com apenas R$ 571, você vai pagar 2 prestações. Isso aqui é para um exemplo hipotético de um financiamento que seria de 300 mil, mas na verdade vale para qualquer tipo de financiamento. Porque o que acaba acontecendo? Quando eu pago uma parcela do futuro, exclui-se todos os juros. E aí, consequentemente, isso vai reduzindo o tempo que eu pago o financiamento, reduz
consideravelmente os juros que eu acabo pagando. E aí, como é que acaba acontecendo se eu vou reduzindo? Eu fiz algumas simulações aqui só para vocês terem uma ideia do impacto que é eu reduzir o tempo que eu pago o financiamento. Se eu reduzisse esse financiamento para 20 anos, se eu conseguisse quitar ele em 20 anos, eu reduziria os juros pagos em 23%. Se eu reduzisse para 15 anos, eu reduziria os juros pagos para 39%. E se eu reduzisse para 10 anos, eu reduziria os juros para 56%. É uma redução muito drástica. E a essa hora do vídeo você deve estar se questionando assim, tipo, mas, Rodrigo, 10 anos? Tá de sacanagem comigo, né? Eu fiz um financiamento de 35 anos, porque eu consigo pagar em 35 anos, não em 10. Você consegue pagar em 10. Na verdade, a estratégia que eu vou te apresentar aqui, na minha opinião, ela é simples. Depende de organização, mas ela é simples e faz você pagar qualquer financiamento imobiliário feito em 35 anos em 12 anos e reduzir em 50% a carga de juros paga. Vamos lá? Qual é a estratégia número 1? Estratégia número 1 é usar o seu 13º. Isso mesmo, você vai usar o seu 13º. Quando você paga um financiamento imobiliário, você paga 12 prestações anuais. Mas, na verdade, você tem 13 salários, porque você tem o seu 13º. Qual que é a minha sugestão aqui para vocês? Pegue o seu 13º e pague mais uma prestação cheia. Isso mesmo. Eu pago R$ 2.408 todos os meses? Ok, recebi o 13º, eu vou tirar R$ 2.408 do 13º. Aqui é um valor hipotético. Se você paga R$ 900 de prestação, então você vai chegar no 13º, você vai tirar R$ 900, porque você vai reduzir o mesmo número de prestações do que nesse nosso cálculo hipotético aqui. E aí, o que você vai conseguir fazer com esse 13º? Veja, você não vai usar todo o 13º, gente. Você vai usar apenas mais uma prestação com o 13º. E aí você vai conseguir pagar mais 4 parcelas. E isso vai fazer uma diferença enorme. O que você vai fazer? Você vai pagar 12 parcelas normais ao longo do ano. Com o 13º, você vai pegar mais o valor de uma parcela, não todo o 13º, e vai pagar mais 4 parcelas. Rodrigo, posso usar todo o 13º? Pode. Aí é o critério seu. Você vai reduzir ainda mais o tempo desse financiamento. Mas ok, né, gente? 13º, você quer gastar, quer dar presente de Natal, quer fazer as festas de final de ano. Não dá para, daí, de repente, usar todo ele. Nós também temos a nossa vida, a nossa qualidade de vida para ser mantida. Mas destinar uma prestação do 13º, eu acredito que dê. E são menos 4 parcelas. Todos os anos você consegue adiantar 4 parcelas lá do final. E isso já vai ter um efeito bem interessante. Agora, se você conseguir aplicar juntamente disso a segunda estratégia, aí você vai reduzir bastante a quantidade de prestações que você vai acabar pagando ao longo do tempo e vai acabar pagando menos juros nesse período. E a segunda estratégia, ela é muito, muito simples e fácil de ser aplicada. Você vai destinar todos os meses o mesmo valor da primeira prestação para pagar o financiamento imobiliário que você tem. Não entendeu muita coisa, né? Vamos lá. Quando eu faço um financiamento imobiliário tradicional, acho que uns 90% das pessoas fazem um financiamento imobiliário tradicional. Parcela é feita pelo cálculo saque e com TR, ou seja, amortização constante, e a minha parcelinha vai diminuindo todos os meses. Reduções mínimas. No nosso exemplo, novamente, hipotético, primeira parcela, R$ 2.408,57. Segunda parcela, R$ 2.404,30. É uma redução mínima, muito pequena, mas muito eficiente. Essa estratégia. Ok, pagou a segunda parcela. Então vamos nos ater aqui no nosso exemplo e serve para você. Pagou a segunda parcela, era de R$ 2.404. Mas a minha primeira parcela era R$ 2.408,57. O que você vai fazer? A diferença entre a primeira parcela e a segunda parcela vai para uma reserva. Reserva do quê? Reserva destinada à quitação antecipada do seu financiamento. Rodrigo, mas é pouquinho, R$ 4. Esses R$ 4 não fazem muita diferença. Chegou no mês 3, a mesma coisa. R$ 2.408,57, que é o valor da primeira prestação. Gente, se você fez aquela prestação, você consegue pagar. Então é fácil. Organize-se dessa forma. Aquele valor não é mais meu, aquele valor é para pagar o financiamento imobiliário. A prestação diminuiu? Não tem problema.
Eu vou pegar e vou destinar aquele valor para quitar esse meu financiamento imobiliário. E você vai somando, somando, acumulando. E isso é poderoso. Em 24 meses, ou seja, 2 anos, você vai ter juntado o valor suficiente para pagar mais 2 prestações. Isso mesmo. Por quê? Porque quando eu pago as 2 prestações lá do futuro, o que acaba acontecendo? Eu pago prestações sem juros. Eu tiro todo o juro. Então, veja, eu vou pegar esse valor, vou juntar essa diferençazinha e ao cabo de 2 anos eu pago mais 2 prestações. Ok, pode não ser muito, você pode estar se dizendo, né? Mas lembra que nós estamos destinando uma parte do 13º, para pagar 4 prestações antecipadas todos os anos. Então, ao final de 2 anos, eu antecipei 8 prestações pelo 13º e mais 2 dessa minha estratégia de destinar a primeira parcela sempre integralmente, o valor, né, da primeira parcela integralmente, para conseguir acumular dinheiro e pagar essa prestação. Então, ao final de 2 anos, eu paguei 10 parcelas. Só que aqui que a conta começa a ficar bonita, nessa segunda estratégia. Quando eu antecipei essas parcelas lá da frente, eu reduzi meu saldo devedor. Se eu reduzir meu saldo devedor, eu reduzi os juros que eu vou pagar. Consequentemente, eu reduzi minha prestação. Um pouquinho, mas eu reduzi. E aí eu continuo aplicando essa segunda estratégia, destinando o valor da primeira prestação para quitação imobiliária. E aí continuo poupando, poupando e poupando. E olha só o que vai acabar acontecendo, tá? Se você conseguir aplicar essa estratégia nos 2 anos seguintes, a diferença que você vai acumular por ter guardado exatamente a primeira parcela e aí antecipar algumas prestações, nos próximos 2 anos já vão ser 7 parcelas. Olha que interessante isso. Então você vai pegar, no primeiro ano vai dar só 2, mas nos 2 anos seguintes vão ser 7. E ao final de 4 anos, o que você vai ter conseguido fazer? Você vai ter conseguido pagar 48 parcelas normais e 25 parcelas do futuro. Veja, gente, não é uma estratégia tão difícil. Eu vou destinar um valor do meu 13º igual da minha prestação para quitar as parcelas do futuro e vou sempre, estrategicamente destinar o valor da primeira parcela para quitar meu financiamento imobiliário, que é muito simples. Normalmente, nossos salários reajustam, uma parte pela inflação. Eu sei que as despesas vão aumentando e tudo mais, mas aqui vai ter uma coisa muito boa. Lá na frente, intervalo muito curto de tempo, você vai conseguir voltar a ter o dinheiro dessa prestação. Então, vale muito a pena essa organização. No final de 4 anos, 25 parcelas extras do futuro. E aí, nós vamos chegar na terceira estratégia, que vai fazer você quitar esse financiamento de 35 anos em 12 anos. E a segunda estratégia é simples, FGTS. A cada 2 anos, e aí, infelizmente, isso é só para quem tem FGTS. Se você é servidor público, você provavelmente não tem FGTS, você vai ficar com as estratégias anteriores. Se você tem FGTS, você pode aplicar essa terceira estratégia e reduzir ainda mais o seu financiamento imobiliário. Cada 2 anos, você pode usar o saldo do seu FGTS para pagar o seu financiamento imobiliário. Gente, FGTS rende 3% ao ano. O nosso financiamento imobiliário foi pego a 8,66%. É um péssimo negócio deixar dinheiro lá para rendendo 3% e pagando 8,66% de juros. Você pode até se questionar, mas se eu for demitido, é uma reserva que eu tenho. Gente, você vai ter o seu imóvel. Esse é o grande ponto, quitado antecipadamente. E aí você tem toda essa sobra, essa prestação. Imagina se você é demitido e você acaba não tendo esse valor, tá? Então, assim, é muito interessante, pelo menos eu acho muito interessante essa destinação, porque é 3% versus 8,66%. E aí, o que eu acho muito interessante aqui? Normalmente, você pega um financiamento imobiliário e você acaba podendo ter uma prestação de até 30% do que você ganha. Então, assim, você ganha 5 mil, você pode ter uma prestação de R$ 1.500, certo? O FGTS é 8% do seu salário. E aí, então, eu fiz uns cálculos. E a cada 2 anos, porque tem um bloqueio lá, você não pode fazer em menos tempo. Então, a cada 2 anos, você vai pegar o saldo do FGTS, o saldo, esses 8% que estão sendo contribuídos sobre o seu salário integral, está indo para sua conta de FGTS,
E aí você vai conseguir antecipar, eu calculei 27 parcelas. Exatamente, 27 parcelas. Porque eu estou fazendo, evidentemente, uma conta em que a sua prestação é 30% do que você ganha, e aí você tem um FGTS de 8%, você vai conseguir ter um acúmulo. Quando eu pago a parcela do futuro, eu tiro todo o juro. Então, quando eu falo que é 30% do seu ganho, ali tem amortização, tem juros e tem seguro. E nós vemos que a amortização ela é menos de 30%, quase 25% dessa minha parcela. Então, quando eu consigo pegar esse FGTS, eu reduzo 27 prestações do futuro. Quando eu faço isso já no segundo ano, então o que acontece? Eu paguei 10 parcelas antecipadas com o 13º e com aquele acúmulo daquele saldozinho, e eu ainda pago mais 27 parcelas, são 37 parcelas, gente. Olha quanto eu vou reduzir minha prestação para o terceiro ano, mas eu vou continuar aplicando a minha estratégia de destinar o valor da prestação inicial para quitar esse financiamento imobiliário. E aí eu vou pagar mais 7 extras, mais 8 do 13º e mais 27 do FGTS. Resultado final, tá? 35 anos de financiamento pagos em 12 anos, uma redução de 50% dos seus juros. Rodrigo, como é que eu faço isso na prática? Vamos lá. Se você tem um financiamento da Caixa, você tem um app, você consegue fazer isso diretamente pelo app. Alguns outros bancos é possível que você tenha que entrar em contato com o seu banco e pedir para fazer isso. Sempre peça para pagar o saldo devedor, ou o que muitas pessoas vão chamar de as parcelas do futuro. Eu quero reduzir o número de parcelas, eu não quero reduzir o valor da minha parcela. Se você fizer isso, você vai conseguir reduzir muito os seus juros. E agora eu tenho um único pedido para fazer para você. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos que também têm financiamento imobiliário, pode ser muito útil para eles. Se você já sabia sobre isso, compartilhe com seus amigos que têm financiamento imobiliário. Boa parte das pessoas não sabem disso. A maioria das pessoas acredita que para pagar 2 prestações, elas têm que pagar 2 prestações cheias e acabam perdendo a oportunidade de quitar esse financiamento em um intervalo de tempo mais curto e pagar menos juros. E se fez sentido para vocês, curta o nosso vídeo, compartilhe e já comece a nos seguir para mais vídeos interessantes como esse. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço!